Pergunta difícil, porque nunca nos colocamos do outro lado, mas se calhar olhando ao espelho, antes de mais sou filho, sou irmão e claro depois neto e mais recentemente pai e marido, mas acima de tudo sou uma pessoa sincera, empenhada e muitas vezes também explosivo naquilo que são as emoções do dia-a-dia, quer no trabalho, quer em casa. Sei lá, tanta coisa, as memórias, não é, são consolidadas essencialmente pelas fotografias, pelas imagens visuais, mas tendo nascido em França, penso que o que me faz mais viajar se calhar é a vertente gastronómica dos aromas da cozinha e por isso é que eu gosto também de cozinhar, para além das memórias associadas a um dos meus avós, e penso que é essencialmente isso, os aromas e o cuidado com a imagem, com a fotografia, faz-me viajar até à infância, quando nasci e cresci na França. Lembro-me de pensar em casa. Claro que pelo aspecto não tinha nada a ver, mas que era o Romário, não é? Sendo que ele era muito mais baixo do que eu, moreno e brasileiro. Relembro-me que gostava de ser jogador de futebol, porque na altura achava fascinante essa vida, mas rapidamente percebi que também história seria um caminho interessante e a docência, ser professor também, sempre admirei muito essa postura do professor, do passar o conhecimento. Mas sim, se calhar a primeira memória que eu tenho é ser jogador de futebol, porque eu lembro de uma história ter dito aos meus pais, numa chatice qualquer, aquelas que temos em miúdo, que se continuassem a chatear-me que eu ia viajar para o Brasil para me transformar no próximo Romário. Neste caso, quando falamos de tristeza, muitas vezes falamos das emoções negativas que nos remetem para dimensões pouco simpáticas, nomeadamente a perda de alguém. E penso que se calhar nessa vertente mais recente da vida, a perda de alguns familiares, nomeadamente primos, se calhar ditou assim o primeiro choque com a ausência da pessoa presencialmente, não é? E penso que é isso, é a memória que eu tenho de um telefone ter tocado em casa, aqueles telefones velhos que nós tínhamos, que era preciso dar a roda, e relembro da mensagem chegar via esse telefone, e foi a perda de facto de uma pessoa que era próxima da família. Se calhar é a mensagem mais negativa, se por assim dizer. Sinceramente, tivemos ali um gap, tivemos ali um buraco que dificilmente consigo ter memória. Nós chegámos em junho, no dia de São João, em 95, e eu lembro-me que até começarem as aulas, né, julho, agosto, início de setembro, a minha mãe estava muito preocupada, porque a minha mãe é mesmo francesa e não dominava a língua, tal como eu, e a preocupação da minha mãe é o que é que vai ser dele quando começarem as aulas, né? E sinceramente há um apagão na minha memória do contexto de sala de setembro a dezembro. O que eu sei é daquilo que toda a gente dizia é que de facto cheguei a dezembro e já dominava de certa forma a língua, já me desenrascava, mas sei que no início tenho memória de alguns dias de ir e chegar a casa e não, é como se o dia não tivesse passado, porque não tinha percebido nada. Mas quase num ápice, em 3 meses, passei a perceber o idioma e passei depois a integrar o normal do ano letivo. Escola primária é engraçada, temos aqui duas dimensões, não é? Escola primária na França, escola primária em Portugal, visões e dinâmicas diferentes. Na França lembro-me muito da mescla cultural, éramos 20 e poucos e havia cerca de 14 nacionalidades na sala, de facto desde Madagascar, portugueses, italianos, e isso era engraçado. Eu na altura via isso com uma lente de, temos aqui muita coisa para aprender uns dos outros. Depois quando cheguei a Portugal, uma dimensão muito mais pequena, mas também um choque cultural para mim, as preocupações eram diferentes, vi crianças a trabalhar como se fossem adultos, coisa que eu não tinha visto na França, vi uma perspectiva diferente de uma escola se calhar mais preocupada com a pedagogia e quando eu cheguei aqui ainda preocupado com outras necessidades básicas, não direi de sobrevivência, mas de trabalho e de partilha ativa em casa. E isso foi o principal choque, não é? Senti que a escola era muitas vezes um refúgio para alguns tentarem ser crianças que não conseguiam ser durante o resto da semana ou do dia. Sinceramente, penso que nada. Acho que só nos devemos arrepender daquilo que não fizemos. Neste caso não há nada que diga não deveria ter feito dessa forma. Se calhar podia ter arriscado noutros caminhos, noutras coisas, noutros projetos,
mas penso que tive uma adolescência bastante rica, com valências diferentes. Joguei handball durante muitos anos, joguei futsal, joguei futebol, fui presidente de associações, participei de um ponto de vista académico também de uma forma interessante, viagens de estudos e por aí fora. Fui irmão mais tarde, também na adolescência, com 15 anos, e penso que tudo isso também se transformou aquilo que sou hoje. E acho que apagar algo do passado faria com que o presente também fosse diferente, por isso não sei se faria muito sentido. Sei lá, uma mágoa. A mágoa é uma palavra sempre muito lata, não é? Já o Essa de Queiroz o dizia, entre outros, mas mágoa podemos colocar muita ou pouca coisa. Se levarmos ao extremo, eu direi que não. Se levarmos a uma dimensão de ter ficado triste, ter ficado aborrecido, penso que todos nós temos algumas. Se calhar a mágoa que eu guardo com uma dificuldade de percepção é o facto de termos vindo para Portugal, porque na altura penso que não tinha maturidade, não entendia a razão de virmos, não é? Se estávamos tão bem aos meus olhos lá, porque é que mudamos de repente? Mas penso que nem é uma mágoa, é um ponto que ficou ali em parênteses durante alguns anos, que depois percebemos mais tarde, mas que quando temos 9, 10, 11 anos temos dificuldade e não temos maturidade para o entender. É curiosa essa pergunta, tenho trabalhado nisso, que nem sempre a desculpa sai no momento oportuno, porque penso que tenho um defeito que é tentar agradar a toda a gente, e quando tentamos agradar a todos, perdemos tempo, muitas vezes, tempo de atuação, perdemos tempo de reflexão e até criamos algumas celeumas internas, e se calhar no meio disto tudo tentar chegar a todo lado, deixei uns tristes por uma razão, outros por outra, e se calhar um pedido de desculpas não individual, mas generalizado a quem me rodeia, se calhar em alguns momentos teria feito sentido. Ou até antes de chegarmos à desculpa, se calhar explicar aquilo que realmente me vai na alma poderia ter sido mais simples para evitar um pedido de desculpa. Se alguém me deve um pedido de desculpa, não sei, é capaz, mas também não vivo ancorado nisso e penso que não faz muito sentido pensarmos nisso. A minha mulher, a minha mãe, a minha irmã eram a pessoa mais certa para nos dizer qual é a palavra que eu repito mais. Palavra não sei se tenho, expressões tenho, feito é melhor do que perfeito, é algo que eu uso muito. Algo como, antes de sermos bons profissionais devemos ser boas pessoas. Agora uma palavra, não sei, não há assim nada que eu me lembro que seja um uso comum daquilo que é o meu dialeto do dia-a-dia. Não sou. Não sou. Tenho um percurso religioso comum a muita gente, mas voltando atrás à pergunta que colocavas, quando somos muito novos e perdemos alguns entes queridos de uma forma que não nos parece lógica, há ali como uma base estrutural que nos fizeram acreditar que seria uma mais-valia e respeito quem nela acredita, porque somos um animal social de fé, precisamos de acreditar, precisamos ter uma crença em algo. As minhas crenças são muito mais presenciais, são muito mais nas pessoas, são muito mais nos valores que nós construímos em família do que propriamente fé ou uma crença em algo mais abstrato. Por isso não sou uma pessoa de fé nessa dimensão, sou uma pessoa de fé nas pessoas que me rodeiam e na de confiança que eu deposito nos outros. Sei lá, o amor pode ser tanta coisa e pode não ser nada. Muitas vezes é um silêncio, o respeito pelo silêncio, o respeito pela ausência, o respeito pela vontade de estar. Eu penso que o amor é um bocadinho essa lógica do elástico, não é? Eu dou, em algum momento eu largo, tu dás e eu recebo. E penso que o amor é um bocadinho este elástico que vivemos. Não há um caminho certo, não há uma fórmula. Se calhar as emoções, os estímulos que damos uns aos outros, acaba por nutrir esse conceito que construímos nós, humanos, não é? Que é o amor. Mas penso que é acima de tudo o respeito, a interação e se calhar a compreensão do próximo. Penso que o amor acima de tudo é compreender. Podemos não respeitar as opiniões, mas tentar compreendê-las é importante. Sei lá, a dor, é engraçado porque do ponto de vista biológico a dor social e a dor física muitas vezes cruzam-se, não é? Do ponto de vista biológico ativa os mesmos mecanismos, por isso a dor social da solidão é uma dor que pode ser sentida na pele. Eu penso que a dor é a ausência de tudo o que falamos há pouco, não é? E também a imagem e a palavra desenquadrada daquilo que é a nossa realidade ou expectativa pode causar dor, sim. Eu penso que cedo, porque em alguns momentos da minha infância não tivemos a oportunidade de viajar tanto como seria de esperar, ou não passamos fins de semana como hoje tentamos fazer com os nossos filhos. Eu acho que criei dentro daquilo que é o nosso imaginário alguns refúgios, e muitas vezes são refúgios simples, não é? Do que é que nós gostamos de cheirar, de tocar, de ver, e penso que este foco um bocadinho assim desfocado, passo o pleonasmo,
acaba por ser um bocadinho o refúgio, não há um local. Não é? Gosto muito da praia, das ondas, aquela sensação de colocarmos os dedos na areia ao final do dia, quando está a ficar frio, não é? E que ninguém quer estar na praia e nós estamos de casaco, e toda a gente está de pé do género, vamos embora. Eu gosto de estar na praia nesse momento e se calhar a apontar um refúgio físico seria esse, já, muitas vezes. E tens medo? Não, eu penso que devemos ter medo daquilo que não fazemos. O que eu tenho medo é que a morte chegue a algumas das pessoas que me rodeiam cedo demais. Agora a morte em si é algo que é uma condição de todos nós, não é? Não vamos conseguir fugir, pelo menos até ver, a não ser que o Elon Musk ou outros consigam inventar algo mágico, nomeadamente uma cápsula que para o tempo, vai-nos acontecer a todos. Penso que essa pergunta é válida porque na nossa sociedade nunca falamos abertamente daquilo que é perder alguém, a morte, as condições de uma possível morte. Medo, não tenho medo é de não fazer aquilo que eu tenho pensado para mim, isso sim, muito fácil. O que eu sou aqui, sou nas aulas, sou no trabalho, sou com toda a gente. Para o bem e para o mal, já tive alguns entraves, mas também já tive muitas portas abertas por ser natural e manter esse parâmetro em casa, no trabalho ou na escola. E penso que, acima de tudo, nunca nos devemos comprometer com aquilo que nós somos. O que é que me incomoda no mundo? O imediatismo, desejado por todos, a rapidez com que se quer atingir as coisas sem conhecer, o querer fazer sem pensar, sem planear, sem ter um mínimo de noção do que é o meu objetivo, isso é algo que me irrita um pouco. O que me irrita muito é a falta de curiosidade das pessoas, porque o imediatismo, a não curiosidade leva-nos a uma incapacidade de pensar, temos um pensamento crítico, e penso que isto é algo que é um bocadinho transversal a todos nós hoje. É preciso ler mais, é preciso parar mais, é preciso sermos curiosos para que conseguimos produzir melhor e sermos inteligentes. E de certa forma não ficarmos atrás daquilo que pode ser, por exemplo, a inteligência artificial. Sinceramente, para mim é exatamente a mesma coisa. Apenas muda o facto de eu não estar sentado e estar de pé. Penso que a ESEV nunca deixou de ser a minha casa, nunca deixei de defender as cores da ESEV, nem do IPV no seu todo, porque sempre me senti na minha casa, revi-me nos valores que a escola tinha na sua base. Claro, como todos nós tivemos boas e más experiências com a docência, com os colegas, faz parte do projeto, não é? Mas estar na ESEV é algo que eu, e quem me conhece e quem lida comigo enquanto colega e enquanto professor, sabe que é algo que eu gosto. Eu muitas vezes costumo dizer que vou mais entusiasmado para as aulas do que eles, porque é algo que de facto me preenche e é algo que eu me revejo a fazer durante vários anos. Há momentos que são muito mais fáceis do que outros, não é? Como em todo o enquadramento temos picos de trabalho. Há picos de trabalho no âmbito da formação, dos serviços que nós prestamos, da consultoria em marketing. Depois temos os picos na escola e penso que nesses momentos dos picos e acima de tudo da consistência dos trabalhos, como aconteceu no início do Covid, penso que o mais difícil foi isso, foi a cadência de trabalho e o nosso dia acaba por ser muito longo, não é? Porque começamos às 8h30 e vamos acabar muitas vezes às 11 da noite, porque estivemos depois das aulas a dar formação, a tratar dos projetos, então temos um dia muito preenchido em alguns momentos ao longo do ano. Não posso dizer que é algo que seja biologicamente saudável de se fazer, mas é algo que também nos retira algum gozo no final da semana. Chave do sucesso. Penso que podemos afirmar isso em três vetores. O sucesso resulta do nosso valor individual, do nosso valor das nossas crenças, dos valores nos quais nós acreditamos piamente e nunca fugir disso. Depois dos valores, temos a integração. A chave do sucesso para mim passa pela integração das áreas de saber. Somos de comunicação, mas temos que saber o porquê da história, da geopolítica, do design, noções de fotografia, da matemática, a importância da engenharia. Por isso, valores, integração e se calhar a última parte seria de facto a consistência. Mantermos essa necessidade de, ok, eu abracei este projeto, tenho estes objetivos para a minha vida e tentar mantê-los, não é? Tentar manter aquela corridinha de trote que vamos à volta da pista e que estamos ali sempre a manter. Porque o pior que pode acontecer a um corredor é parar, não é? Depois retomar é mais difícil. Mesmo naqueles momentos mais sensíveis para nós, é mantermos esse pequeno trote e conseguirmos depois dar o salto superior. Sim, neste momento tenho tudo o que pensava, o que imaginava, tinha uma timeline de projetos na minha vida que muitos chegaram antes da hora, como a nível profissional, como na consultoria, como a neurociência aplicada ao consumo, tal como a docência na ESEB e noutros locais, chegaram antes do tempo,
por isso penso que sim, penso que estou a manter os parâmetros definidos no início, por isso neste momento estou dentro da linha. Quem é a minha inspiração? Sei lá, é muita gente, sinceramente, do ponto de vista profissional e diário, inspiro-me muito nas pessoas que eu revejo, não é? Nomes como sociólogos, como o Bauman, depois pessoas da economia comportamental, o Kahneman, são pessoas que mudaram o mundo, a visão como nós encaramos o comportamento dos outros, e isso é fenomenal o que eles conseguiram fazer. Depois, claro, os empresários de sucesso acho que são sempre uma fonte de inspiração, as pessoas que transformaram as formas de interagir, de comunicar, a própria economia mundial. E depois, numa relação muito mais familiar, penso que as pessoas que nos rodeiam inspiram-nos, não é? Quando olhamos para a nossa filha, dentro do mundo dela, temos de facto aqui uma inspiração. Quando olhamos para os nossos pais e que tiveram dificuldades e que enfrentam dificuldades para conseguir segurar aquilo que é a casa, que é o construto, inspira-me ver a minha irmã mais nova também a tentar fazer o que consegue fazer, inspira-me a minha mulher, não é? que hoje em dia é professora e também é muito bom para ela. Por isso penso que essa também é a essência da felicidade, também nos sentimos inspirados pelas pessoas que nos rodeiam. O maior desafio até o momento. Sei lá, há uns anos atrás, eu se viesse para aqui era capaz de ficar um bocado nervoso. Subia para um palco para 1000 pessoas, era capaz de ficar nervoso. Hoje em dia já passei claramente esse patamar e já fiz conferências para 1000 pessoas e não senti o peso da responsabilidade, mas não senti o entrave linguístico do corpo, nem nada disso. Se calhar, não sei, sinceramente tenho aqui alguma dificuldade. Tive algumas dificuldades, nomeadamente uma vez entrar num avião, não é? Tive um ataque de pânico e isso não entrei num avião. E se calhar foi a primeira vez que eu senti que não dominava o meu corpo, não é? E isso foi um pouco estranho para mim. Mas de resto não tenho assim em mente nenhuma situação assim mais forte. Boa pergunta. Com quem? Não sei. Sinceramente, com quem é que eu gostaria? Já há momentos em que teria tido interesse em partilhar algumas conversas com algumas pessoas mais conhecidas, até mesmo no âmbito do desporto, para perceber o atingir dos objetivos, não é? Eu lembro quando eu era miúdo, tentei várias vezes contactar a Fundação Luís Figo, porque tinha aquele sonho de falar com o Luís Figo, não é? Quando era miúdo, um bocadinho equiparado ao Cristiano agora neste momento, não é? Mas se calhar neste momento, não sei, voltar atrás, se calhar alguns dos professores que eu tive quando era mais novo, para tentar perceber o que é que eles queriam dizer com aquilo que nos deixaram em cima da mesa, se calhar. Do que é que mais me arrependo? Sei lá, arrependo-me se calhar de alguns momentos, quando era mais novo me diziam que tínhamos que fazer o melhor possível, eu ter pensado que o melhor possível era algo que deveria ser sempre elevado ao expoente máximo. E se calhar o melhor possível às vezes é aquilo que nos traz a satisfação e não é só o trabalhar de forma árdua, constante, se calhar não é isso o melhor. E penso que se calhar falhei nessa parte da percepção. O que depois também é difícil porque depois ficas com essa crença em ti e não te consegues distanciar dessa definição do conceito. Então mesmo que tu olhes para ali, não é isso que eu devo fazer, mas é isso que tu sentes, é difícil naquele momento teres a capacidade de te retrair para com alguma distância dizer assim, não posso ir por aí, porque as tuas crenças acompanham-te e tu vais nesse caminho. E se calhar isso arrepende-me um pouco, mas se calhar também não tinha maturidade ou percebi mal as mensagens que me foram deixadas quando era mais novo. É o mesmo que no início da entrevista com máscara, é exatamente o mesmo, porque com ou sem máscara mantenho a minha personalidade, brinco quando tenho que brincar, faço atividades na empresa, na escola fora da caixa, se tiver que me sentar no chão para brincar também me sento, por isso penso que sou sempre a mesma pessoa e quem me conhece sabe que é verdade, sou o mesmo tipo que se me apanharem sozinho na rua ou dentro de uma sala de aula, por isso, e acho que isso é que nós devemos levar para a nossa vida, porque quando construímos uma persona, há momentos em que nos cansamos dessa persona, ou cansamos-nos de tentar disfarçar, e às vezes em algum momento vamos ser apanhados sem essa persona, por isso o melhor é vivermos aquilo que nós somos, para o bem e para o mal, e assumi-la de peito feito e seguir em frente.